Oi, gente, tô passando aqui para contar que hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Apraxia de Fala na Infância, né? Esse é um tema muito importante porque a gente sabe do impacto que a apraxia ela tem na vida das crianças, né? Então é importante a gente sempre conhecer, verificar quais são os principais sinais, inclusive porque a apraxia ela tem sinais precoces, né? E alguns estudos mostram que inclusive sinais ainda no período pré-linguístico, então já é possível a gente identificar algumas alterações para a gente ficar atento e para a gente conseguir fazer esse rastreio, essa triagem quanto antes, para a gente intervir precocemente. E aí, com isso, conseguir ter um ganho, né? Diminuir aí esse impacto negativo que a apraxia causa na vida das crianças. Mas afinal de contas, né? O que é a apraxia de fala infantil? Ela é considerada um transtorno, uma desordem neurológica, né, na qual a precisão e a consistência motora da fala, a articulação da fala, ela está extremamente prejudicada. E quando há um déficit, então, de alguma alteração neuromuscular que poderia justificar essa dificuldade na fala. Né, ela causa vários problemas, então a criança tem alteração, por exemplo, da produção dos sons da fala, alteração de prosódia. E aí uma das características, né, que algumas pesquisas recentes estão trazendo para marcar realmente esse diagnóstico diferencial é a questão das pausas na fala das pessoas que têm apraxia. Elas têm umas pausas que são incomuns, né, quando comparadas com outros quadros, como por exemplo, um quadro de disartria, né, um quadro de afasia grave de motora, né, um desvio fonológico também grave, severo, ou até mesmo um quadro de autismo, né, do TEA aí. Então, muitas vezes a apraxia, ela tem essa dificuldade no diagnóstico porque ela compartilha sinais e sintomas com essas outras alterações. Então, é muito importante o profissional ter um olhar muito diferente para essa criança, para ele chegar realmente no diagnóstico correto de que é uma apraxia de fala, né? Claro que existem alguns sinais e sintomas, como eu já disse, essa questão da pausa está sendo muito utilizada nessas pesquisas, né? E tem mostrado que realmente isso pode ser utilizado como marcador para esse diagnóstico diferencial. Né, algumas outras questões também de alteração de motricidade, orofacial, por exemplo, dificuldade de sucção, de mastigação e até de deglutição mesmo, que é esse ato de engolir. Então a gente vê que essas crianças elas têm realmente prejuízos em todas essas áreas, né? Geralmente o vocabulário delas, a linguagem delas, né, receptiva é muito maior do que a linguagem expressiva. Então muitas vezes ela tem a vontade de falar, ela entende o que está sendo falado com ela, mas ela não consegue se expressar. Né? Ela consegue entender, ela consegue ter esse vocabulário, mas na hora de se expressar ela não consegue. Então, por isso que é muito importante a gente intervir o quanto antes nesses casos, tá bom? E aí depois eu vou gravar um vídeo falando um pouco mais detalhado sobre quais são esses sintomas, os protocolos de rastreio precoce, né, de triagem. A gente está tendo alguns aqui que ainda não foram validados, mas que ajudam pelo menos a direcionar mais o nosso olhar, tanto quanto pais, quanto profissionais, quanto professores. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado e esse olhar diferente para esses casos, tá bom? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo e até o nosso próximo encontro.